Meus queridos seguidores das mídias sociais, vamos meditar na palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículo 12, que nos diz: Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Quais são os temas principais deste versículo? A crise de liderança, é claro, a imaturidade daqueles que deveriam guiar o povo, o desvio do caminho, como guias cegos, destrói as veredas do povo de Deus. A inversão de valores, o julgamento que vem quando a igreja aceita a desordem. Meus queridos seguidores das mídias sociais, esta palavra escrita pelo profeta Isaías ecoa como um trovão, atravessando os séculos até os nossos dias. Ela nos confronta diretamente sobre a qualidade daquilo que estamos permitindo nos guiar como Igreja de Cristo. Quando a liderança de uma nação, de uma comunidade ou até mesmo da igreja perde a sabedoria e o temor de Deus, o povo caminha a passos largos em direção ao abismo da ilusão. É tempo de abrir os olhos e discernir as vozes que nos cercam. Para compreendermos o peso destas palavras, precisamos voltar ao século VIII a.C. O reino de Judá vivia uma falsa sensação de segurança, mas estava completamente podre por dentro. O rei Acaz, jovem e imaturo, cedia a todo tipo de idolatria e alianças políticas com os pagãos. O cenário social era de total colapso moral. Os ricos oprimiam os necessitados e os tribunais estavam corrompidos, como nos dias de hoje. Isaías surge neste cenário caótico para anunciar que o julgamento de Deus começaria exatamente pela destituição dos líderes orgulhosos do seu povo. No texto hebraico, a expressão para crianças carrega o sentido estrito de imaturidade, capricho e falta de preparo para liderar. A menção a mulheres dominando, no contexto patriarcal da época, indicava a severa fraqueza dos homens de Judá, que se omitiram de suas responsabilidades espirituais para com o povo de Deus. O verbo enganar significa literalmente fazer errar o caminho, mostrando que o erro do guia destrói os liderados. Aplicando o texto para o nosso tempo, a mensagem central não é de gênero ou idade, mas uma denúncia contra a imaturidade espiritual e a falta de caráter nas lideranças. Quando líderes agem como crianças mimadas, movidos por vaidades e sede de aplausos, ou quando há a omissão da autoridade bíblica na igreja, a sociedade religiosa colapsa. Esta palavra do profeta Isaías nos chama à ordem. Meus irmãos, a mensagem aqui é um alerta urgente.
Cuidado com quem você escolhe para guiar os seus passos. Se o líder ignora a bússola da palavra de Deus, ele não está te levando para o céu, ele está destruindo a estrada debaixo dos seus pés. Deus usa a própria desordem social como punição para a rebeldia. A quebra da aliança com o Criador gera frutos amargos na estrutura do povo de Deus. Uma sociedade sem normas morais fixas, onde o relativismo substitui a verdade, o que prevalece é a inversão de valores. A desconstrução das ordens naturais que sustentam uma comunidade cristã, ela perde a solidez quando os líderes são enganadores. Eu digo o seguinte: quando as lideranças perdem a legitimidade e a autoridade moral, gerando a destruição do tecido social e religioso, termina por prejudicar o rebanho de Cristo Jesus. O texto que estamos comentando tem apoio bíblico. Em Miqueias capítulo 3, versículo 5, assim diz o Senhor a respeito dos líderes que fazem errar o meu povo. Mateus capítulo 15, versículo 14, Cristo diz: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão num barranco. Provérbios capítulo 29, versículo 2, está escrito: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Imagine um navio de grande porte atravessando o oceano violento durante a noite. Os passageiros dormem tranquilos porque confiam no capitão, mas ao entrarem na cabine de comando, descobrem que o capitão entregou o timão nas mãos de uma criança de 5 anos, que brinca com os controles como se fosse o videogame, melhor dizendo. É exatamente isso que acontece quando entregamos nossa mente e nossa vida a ideologias imaturas e guias cegos deste mundo religioso do qual nós estamos vivendo nesses últimos dias. Olhemos para a nossa vida espiritual nos dias atuais. Quem tem ditado as regras na Igreja de Cristo? Quem tem moldado a mente desta geração de religiosos? Não nos deixemos enganar por discursos bonitos que destroem a vereda da retidão. Firmemos os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus, e examine tudo que nós presenciamos, ouvimos, falamos, que esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Em todo o Antigo Testamento, a liderança era o reflexo do estado espiritual do povo. Líderes fracos e pagãos desonram o altar, sacrificam o futuro da nação e levam o povo ao cativeiro. O texto nos mostra que o pecado social nunca está separado do pecado espiritual. Cristo confronta diretamente os fariseus, utilizando a mesma essência de Isaías, chamando-os de hipócritas que fecham o reino dos céus para os homens. Em contrapartida, o Evangelho estabelece a necessidade de uma liderança madura, sóbria e sólida, apontando sempre para Jesus como o supremo pastor, o único guia que jamais nos enganará. Que possamos despertar a tempo,
que as nossas lideranças sejam pessoas tementes a Deus, que a nossa igreja resgate a ordem de Deus e que o nosso caminho seja iluminado pela verdade das Sagradas Escrituras. Eu sou o evangelista Francisco Amâncio. Eu desejo lhe agradecer pela sua preciosa atenção. Portanto, paz e bem para todos. Para quem paz, paz. E para quem bem, eu desejo o bem.